Começa agora o Imprensa em Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre ética no fotojornalismo e o papel do repórter fotográfico diante de situações de risco. Para falar destas e outras questões, estão aqui Douglas Mansur, filósofo, repórter fotográfico e professor de fotojornalismo do curso de extensão da Escola de Comunicação e Arte da USP. E Kenny Andrade, fotojornalista freelancer de agências de imagens e grandes jornais da capital, como o Estadão e o Diário de São Paulo. Na opinião de vocês, quando o fotógrafo deve largar a câmera e interferir na cena? Essa é uma pergunta que não dá para ter uma resposta assim direta, depende muito da situação. Não saberia te dizer quando ele deve largar e fazer. Depende da situação que você está vendo a cena na sua frente. Para você, Eu acho assim, o repórter fotográfico ele precisa estar sempre preparado, né, nessa situação. Eu sempre falo assim, que é a diferença entre o fotógrafo e o repórter fotográfico. O repórter fotográfico, ele é repórter fotográfico de noite. Eu acho que ele precisa estar sempre preparado, sendo lapidado o tempo todo, que mesmo que ele falou assim, uma situação que ele na hora, o ato dele fotografar é em primeiro lugar. E depois também, eu acho, precisa ter essa sensibilidade que o ser humano, a vida humana, é outra em primeiro lugar também. Então, eu acho que essa dimensão do ato de fotografar, o repórter fotográfico está sempre preparado, mas sempre nunca esquecer que a vida humana é em primeiro lugar também. Vocês já passaram por alguma situação semelhante? Eu passei por algumas situações, algumas que eu tive que fotografar e eu vi a situação na minha frente, eu sabia que não podia interferir, mas não envolvia uma temática humana de alguém que estava precisando da minha ajuda para sobreviver ou coisa assim. É uma situação extrema de confronto em que eu decidi fotografar, fazer a foto e não interferir na cena. Mas é como eu disse na primeira pergunta que você fez, é uma situação que o repórter fotográfico, como o Douglas falou, está sempre preparado, pronto para fazer, mas só vai medir se ele dá um passo para frente e abaixa a câmera ou não, com o que ele está vendo. Né? Qual é a situação real do perigo ali, ele vai ter que medir. E aí, claro, a temática humana depende de cada pessoa, mas ela tem que prevalecer. Mas é só uma situação real que pode cravar isso assim, eu faria ou não faria. Depende da situação, né? Eu acho que não existe uma resposta concreta. Depende da situação que você está vivendo. Douglas, existe alguma lei ou algum decreto, ou eticamente, o fotojornalista ele pode interferir ou ele tem que registrar aquele momento? Ele não pode interferir, né, no ato em si. Que nem está tendo um despejo de uma comunidade. Ele não pode interferir, porque ele está ali como profissional, né? Não é serviço dele. Isso é uma coisa da ética, ele não pode interferir, juridicamente até. Porque se ele interferir, você não pode ser despejado, não pode orientar naquele momento, ele não tem esse direito, né? Isso juridicamente. Que nem você fala assim, que no momento, uma vez eu estava fotografando um despejo debaixo do viaduto aqui do Tatuapé, em São Paulo, Zona Leste, São Paulo, e era num sábado, eu trabalhava no Diário Popular ainda, que hoje é Diário de São Paulo, aí passei e estava a Polícia Municipal despejando lá as pessoas que estavam mora debaixo do viaduto. Aí eu comecei a fotografar, liguei para o Diário de São Paulo, o Diário Popular mandar outro fotógrafo, também liguei para a pessoa do Estadão, falei, está tendo isso aqui. Até quando estava despejando, eu fui do outro lado da ponte, aí começou a ter uma briga entre eles, moradores assim, porque, né, um pegou com a faca e ia estar no outro. Eu entrei na frente deles ali naquele momento, de apartar a briga. Porque ela não era uma ação do despejo que a polícia estava realizando, mas era uma ação humana deles ali. Cara, eu podia ter fotografado os dois, cara, ia ser uma mesma, mas aí eu expliquei para ele, como vocês vão brigar agora num despejo? Deixa para você tem que brigar, briga depois, não nesse momento. Né? Mas foi uma reação minha ali de coisa de apartar a briga dos dois, né? De entrar naquela situação. Né? Eu não podia estar defendendo que o policial estava batendo e lá, aí já não, mas foi uma ação
deles ali que eu achei que eu deveria interferir naquela briga dos dois. Né? O repórter ele teria que ser muito sangue frio para registrar alguns momentos de situações de risco, assim, ou ele Eu acho simplesmente que não faz? o repórter fotográfico, como o Douglas começou falando muito bem, ele tem que estar preparado. E essa preparação no decorrer da sua profissão. Ele vai passando por situações em que ele vai aprendendo a controlar a emoção para poder se concentrar no seu trabalho. Né? E esse fator é importante, porque você tem que lidar com um equipamento técnico, com a lente certa, com a velocidade certa para certa situação e ao mesmo tempo se proteger se houver uma situação de risco para você. E eu acho que esse sangue frio, como você disse, a gente vai conquistando conforme vai passando por situações em que colocam a gente num extremo, né, de limites assim, de pressão. Né? Eu já passei por vários confrontos entre pirueiros com guarda municipal, tropa de choque, né? E você sente como as pessoas que estão ali sentem. O cheiro do gás, você lacrimeja, você vê as pessoas caindo no chão, você tem que se proteger, ao mesmo tempo tem que fotografar. Um episódio que ficou famoso no Brasil foi a sequência de imagens registradas pelo repórter fotográfico Tiago Brandão, do jornal Comércio de Franca. Em 2007, essas imagens ficaram famosas e renderam o Prêmio ESSO de Fotojornalismo para o autor no mesmo ano. As imagens mostram uma mãe desesperada porque o filho de 7 anos se afogava em um poço. Mesmo sem saber nadar, a mãe se jogou na água e salvou a criança. Na época, a mídia criticou o autor das imagens por não ajudar a mãe e a criança. Foi correta a postura do fotógrafo em tirar as fotos e não prestar esse socorro? Eu acho que, em primeiro lugar ali, eu acho que nessa situação, o Tiago não só não socorreu, porque não foi omissão, mas estava o motorista que estava socorrendo também a mãe. Então, nesse momento ali, o próprio Tiago, uma que o Tiago não sabia nadar, mas eu acho que mesmo que ele não soubesse nadar, eu acho que ele salvaria a criança se estivesse sozinha na situação. Então, nesse caso aí, não faltou de ética do Tiago, né, por causa que o motorista que estava com ele foi lá e ajudou também a mãe também a ajudar. Eu acho que eu acho que essa situação de ele estar com o motorista criou na cabeça dele, eu estou falando uma suposição, né? Estou imaginando como é que pode ter isso passado na cabeça dele, de que ele tinha um suporte, ele tinha um motorista com ele. Eu passei uma situação uma vez em que eu vi umas crianças discutindo com um policial e eu achei que o policial eu estava no Diário da Região, um jornal de São José do Rio Preto, eu trabalhei lá uns anos atrás, bem no começo da minha carreira. E eu vi o policial discutindo com a criança, porque ela estava pedindo alguma coisa no semáforo, uma coisa assim. E eu mandei o motorista encostar. E eu me me aproximei perto de uma situação que eu pudesse ver. Eu não interferi. Eu falei, esse policial vai acabar se exaltando. E eu queria fazer essa foto, se ele se exaltasse. O que aconteceu? O motorista desceu e interferiu. Apaziguou. É claro que ele agiu errado. Né? Assim, se o policial está ali interferindo mas é uma situação que não tem um risco de morte para uma criança. Ele está no meio da rua, está discutindo com uma criança. Eu não interferi. Eu não me mostrei como repórter fotográfico, porque o policial, na hora, o que ele ia fazer? Ele não ia. Se ele tivesse a intenção de agredir aquela criança, ele não ia agredir, porque eu estava ali fotografando. Então, eu deixei a cena acontecer para ver o que ia acontecer. No caso do Tiago, o motorista foi lá e interferiu. Mudou toda a situação. No caso do Tiago, eu acho que a questão de ter um motorista ali que interferiu foi bom para ele, porque eu acho que deixou ele mais calmo para fazer as fotos. Eu imagino isso, né? Eu acho que ele falou, eu acho que a situação foi essa. Né? Ele não sabia nadar e o motorista, de alguma maneira, se manifestou e ele fez as fotos. Né? E ele já estava fotografando a falta de água que estava na região, o Tiago, né? Então, nesse momento ali, ele não foi antiético dele. Até na época a gente era diretor da FOC, o Bisquiri e tal. Nós defendemos, não defendeu porque não precisava de defesa, assim, né? Eu acho que nesse momento ali, eu acho que o Tiago não estava, não faltou, um moleque estava sozinho se afogando, ele fez a foto como sensacionalista. Nesse caso do Tiago, né? Porque a mãe,
O que que ele, eu acho a importância da foto do Tiago, por isso ganhou o prêmio, ele documentou a força da mãe, o desespero da mãe, porque a mãe se salvando uma criança. Ela que não sabia nadar. Eu acho que o importante da foto é isso. Eu acho o que é? Ela gerou uma informação, a foto do Tiago, gerou uma formação de cidadania e gerou uma conscientização que a mãe supera qualquer perigo para a defesa de um filho. Eu acho que isso, a importância da foto ali, do Tiago, teve isso. Que ele gerou informação, gerou formação e uma conscientização que a mãe, ela pode perder a sua vida mesmo não sabendo para salvar um filho. Eu acho que isso que é a importância da foto do Tiago naquela época. No caso do Tiago, ele tinha não estava sozinho, né? Ele tinha uma terceira pessoa que podia ajudar, que foi o motorista. E se ele estivesse sozinho, seria correto ele fotografar ou ir lá acudir a vítima? Eu acho, em primeiro lugar, sempre a presença humana. Se ele pode salvar primeiro, salvar a criança, se ele só pode, num curso extremo, fotografar e salvar, ele tem que salvar primeiro. Eu acho que isso não tem... Isso qualquer profissão, a ética pede isso. Primeiro a vida, depois o trabalho que ele esteja fazendo. O Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo, mas volta já com mais informações para você. Não saia daí. O Imprensa em Debate está de volta. Hoje temos a presença dos repórteres fotográficos Douglas Mansur e Kane Andrade, falando sobre a ética no fotojornalismo. Retomando a nossa conversa, temos algumas imagens feitas pelo fotojornalista Alexandre Viana, do jornal O Dia do Rio de Janeiro. As fotos mostram um tiroteio em pleno dia, em uma rua movimentada da capital carioca, e deram o prêmio ESSO de fotojornalismo ao autor. Nesse caso, o fotógrafo corria um sério risco de ser atingido por uma bala perdida. Não seria melhor se ele se protegesse ao invés de fotografar? Primeiro ele tem que se proteger e depois tentar fotografar. Como eu disse nas outras perguntas, nas minhas respostas, eu defendo muito que o fotógrafo tem que cumprir o papel dele. Ele não pode correr, ele não pode, mas, claro, primeiro ele arruma um lugar seguro em que ele possa ter uma visão boa. É papel da profissão, é o papel dele, é se proteger e garantir a imagem. Eu acredito muito nisso, que ele tem que tentar fazer a foto. E eu acho que aí ele fez exatamente isso. Conseguiu, de alguma forma, se sentir seguro, acredito, para poder pôr a câmera na frente do rosto e poder fazer a foto. Eu acho o caso do Alexandre, acho que são dois momentos, né? Tem um momento que o repórter fotográfico vê aquela cena ali, isso com tanta foto do Alexandre, ou se fosse um incêndio, muitas vezes a gente, quando se percebe, a gente já está no meio do incêndio, ali sem preparo, e já está lá fotografando. É a adrenalina que entra no sangue do repórter fotográfico. Agora, o que pode, por assim, que essa segurança, que o veículo que a pessoa trabalha, se ele cobre, no caso do Rio, quem cobre, eu acho que precisa dar o colete, precisa ter um preparo para aquilo, não é qualquer repórter fotográfico que precisa estar lá. Que nem, você pega as grandes agências, você tem um curso de preparo de como você fotografar uma guerra, um distúrbio. Eu acho que isso falta um pouco aqui no Brasil também. É isso que eu falo. Esse preparo... Isso não é uma realidade nacional. Eu não acredito que ali ele tivesse com colete, eu não sei a situação. Eu não acredito. A situação me parece ali, eu não estou muito por dentro do como foi feita aquela foto, de qual a situação que ele se encontrava, por que aconteceu aquilo. Para mim ainda é vago. Mas eu acredito que ele estivesse em uma situação em que ele não estava acompanhado da polícia que está entrando no morro, que aí sim você está de colete, aí sim os jornais dão um capacete, mas é uma situação planejada, em que a polícia avisa, amanhã, tal hora, a polícia vai subir o morro. E aí o repórter fotográfico vai preparado para isso. Né? E apesar de sempre acontecer isso, alguns órgãos ainda não mandam o fotógrafo com colete. Né? Tem um colega que foi para o Rio, quando teve o confronto no Complexo do Alemão, que ele trabalhou sem colete.
era meu parceiro, trabalhava na Get Image comigo. Né? Então, assim, não é uma realidade, né, que acontece nacionalmente. Então, com os jornais oferecem curso, treinamento, não é uma realidade. Agora, o fotógrafo que cobre no Rio, ele acaba recebendo, quando há uma ação planejada, aí ele vai e até aparece na TV ali, o repórter da Globo, ou de outras emissoras, enfim, aparece lá com capacete, com colete, mas são ações planejadas. Na situação dessa sequência de fotos, eu não acredito que aconteceu dessa forma, entendeu? Eu acho que a ética também, eu acho que ela se dá em dois momentos também, né? Eu acho que muitas vezes, hoje em dia, a gente não pode começar a fazer de tudo. Eu acho que o modo nós, mais assim, nós da comunicação, é que a gente começa a fazer de tudo, começa a fotografar, fazer redação, escrever, sabe, todo, e não vai, você precisa entender de tudo, mas precisa ter uma especialização naquilo que não está fazendo. E o repórter fotográfico, eu sempre, quando eu dou aula de fotojornalismo, eu falo assim, ó, quem faz texto e foto vai para o inferno de cabeça para baixo. Né? E nesse caso, eu acho por isso que você precisa ter um preparo de ser um repórter fotográfico. Porque tem um fotógrafo que ele só fotografa casamento, claro, ele precisa se entender daquilo dali. Né? Agora, o repórter fotográfico, como eu falei, ele precisa estar preparado para uma ação. Né? Se tem um tiroteio lá, onde se posicionar, que nem o que ele falou assim, ele precisa ter essa proteção antes. A ter uma manifestação de rua, entre a polícia e a manifestação, que lado ele vai ficar. Exatamente. Sabe, eu acho que ele vai se proteger, vai entrar eu acho que essa sensibilidade, o repórter fotográfico, ele vai adquirindo no dia a dia. E eu acho que isso tem muito a ver também com a personalidade da pessoa, né? Eu conheço colegas que sempre fazem uma manifestação que tem a tropa de choque, eles ficam atrás da tropa de choque. Eu já tive essas duas experiências, já fiquei atrás da tropa de choque e já fiquei ao lado dos manifestantes. Né? Isso muda o meu ponto de vista. Né, de eu estar no meio das pessoas que estão atirando pedra na polícia e também estão recebendo bomba de gás e bala de borracha. Você está correndo esse risco. Com a polícia, você está mais seguro. Você fica atrás da polícia, eles estão com escudo, eles estão atirando nos manifestantes. Já passei por essas duas situações. Mas é uma questão de escolha. Né? Você tem que escolher. Você tem que ter uma postura como profissional, onde você quer ficar. Porque isso vai resultar no teu trabalho. Se você está atrás da polícia, você vai ter imagens somente com a polícia atirando para frente e os manifestantes do outro lado, longe, pequenos, enfim, não aparecem. Do outro lado, se você fica com os manifestantes, você vai ter um ponto de vista de quem está recebendo, né? Então, é óbvio isso e os riscos são os mesmos. Você está numa situação de confronto. Você tem que fazer a sua escolha. Nestes dois casos que nós vimos dos fotógrafos, eles foram premiados pelo sangue frio. Nos dias atuais, isso também é possível? Eu não acho que eles foram premiados pelo sangue frio, eles foram premiados porque eles estavam preparados para fazer aquela situação. Eu acredito que esse garoto, ele realmente se posicionou de uma maneira que ele estava seguro. Eu tenho por mim que ele não levantaria a câmera para fazer a foto se ele tivesse de peito aberto ali e o rapaz que estava tirando, os dois rapazes com a arma na mão, tivesse visto que ele estava lá. Numa história muito similar a essa, em que o fotógrafo não viu a cena, mas o ladrão viu o fotógrafo e matou, foi o Lacosta. A história do Lacosta é essa, ele estava no posto de gasolina, não viu a ação dos bandidos que assaltaram um posto de gasolina, e os bandidos viram ele, foram lá e mataram ele. Né, no meio de uma eu acho que era uma reintegração de posse em São Bernardo. Né? Assim, a situação dele, assim, o bandido viu ele com a câmera, e foi atrás dele e atirou nele, no meio de uma multidão de pessoas. Foi lá e escolheu quem viu, porque ele estava perto do posto, e ele foi assassinado. Assim, eu acho que esse menino, ele realmente se sentiu seguro para levantar a câmera, e ele não estava no ângulo de visão dos dois. Eu acredito muito nisso, porque só ele podia responder isso, né, agora, mas para ele fazer essa câmera, para ele fazer essa foto, ele tinha que se sentir seguro, né? Ele não ia... Eu acho assim, eu saio um pouco, discordo um pouco. Eu acho que o repórter fotográfico, quando ele vê aquela cena, primeiro ele vai fazer a foto. Mesmo que ele não esteja protegido, está tendo tiroteio, você vai fazer a foto. E no caso, deixa lá, eu acho que não está protegido porque ele estava quase cara a cara com a pessoa, né?
E ali, eu acho que ele estava assim, sabe, numa situação que ele está no momento certo de pegar foto. De alguma forma, eu acho Né? que Eu acho que ele não estava assim, não foi... não estava num ângulo de visão, é isso que eu Não, acho. ele não estava lá no meio. ou Mesmo se que ele estivesse misturou no com meio as dos dois, pessoas. ele faria a foto do mesmo jeito. Sim. Mesmo arriscando a vida ali. Entendeu? Eu acho que porque além da gente, assim, como repórter fotográfico, a gente só vai perceber depois que fez a foto. Sabe? Quando você está na cena, você não... Eu acho que precisa ter esse preparo, mas na hora a foto é mais importante ali. É muito nesse caso. intuitivo, né? Isso é muito intuitivo. E eu acho que a gente, numa situação de perigo, a gente sempre tenta proteger a nossa própria vida. Isso é intuitivo. Qualquer um, numa situação, tenta de alguma forma. E aí o repórter fotográfico entra com outro fator, que é estar preparado para registrar, mesmo em situação de risco. Né? E a gente não percebe. Viu? Quando você pode estar no incêndio, você vai morrer, mas você só vai perceber depois. Foi eu que fiz isso, então na hora... Acho que isso é mais importante, né? Nesse caso, assim, de risco de vida, assim, umas coisas, a gente não percebe. Mas eu acho que conforme você vai passando por situações de tensão, você vai tendo mais elementos para medir esse risco que você... Até onde o risco vai. Numa situação de incêndio, como você citou, por exemplo, você percebe... Costumo, né? Eu fiz alguns incêndios aqui de favela, coisas assim, e você vai entrando e realmente você começa a sentir o calor mesmo, e você sabe que está muito perto da chama. Né? E o que você tem que... Você faz uma, faz duas, três vezes, o que você mede esse risco? Eu avalio onde estão os bombeiros. Né? Por exemplo, nós estou dando esse exemplo do incêndio. Você vai vendo onde estão os bombeiros, onde está indo a água, e aí você vai buscando a melhor imagem. Vai vendo as pessoas, elas estão vindo de onde, elas estão correndo de onde. Né? Então você vai vendo aonde está vindo, onde está o fogo, de onde elas estão correndo, e você vai medindo até onde você pode ir. É uma situação de sangue frio, como você disse, mas também é de medir esse risco com esses elementos que você... Né? O mais difícil, eu acho, é você controlar tudo isso de uma forma em que você consiga um bom enquadramento, uma boa luz, uma boa emoção de alguém, alguma situação em que você consiga registrar. Esse é o mais difícil. Né? E você vai, aos poucos, vai controlando esse risco, né? Vai tentando medir esse risco. Outra imagem famosa tirada pelo sul-africano Kevin Carter, em 1993, a foto mostra um urubu atrás de uma criança, esperando que ela morra para se alimentar. A cena aconteceu no Sudão, no país africano, e sofre com a fome e miséria. Um caso como este, o fotógrafo deveria fazer algo para ajudar ou mudar a história daquela criança? Eu não sei, assim, eu acho que o caso ali do cara, eu acho que é bem... Você pode fazer a foto né, e divulgar ao mundo sobre a situação e depois lá espanta. Eu acho importante que não falei, eu acho que a foto, eu acho que o repórter fotográfico, eu acho que nós, como jornalista, você precisa gerar informação, formação e gerar uma consciência nas pessoas. Eu acho que isso é o papel fundamental o nosso papel como jornalistas. Né? E naquele caso ali, depois ele levou ele a suicídio. Uns falam que foi aquela imagem. Na minha opinião, não foi a imagem. Eu tenho um livro chamado O Clube do Bang Bang, em que aparece essa história. Assim, o Clube do Bang Bang eram 4 fotógrafos da África, né, do Sul que cobriam o apartheid. E um deles era o Kevin Carter. O outro fez um livro chamado O Clube do Bang Bang contando essa história. Ele começou a entrar em conflito com ele mesmo porque a foto ganhou Pulitzer. E ele foi questionado no mundo inteiro. As pessoas começaram a mandar dinheiro para ele, achando que ele podia ter contato com a criança, para poder ajudar a criança. Enfim, comoveu o mundo inteiro. Ele recebia cartas de pessoas querendo saber se ele... E ele não sabia o que responder. Ele dava entrevista, e uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. Ele começou a se contradizer. Ele tinha um sério problema de drogas, ele usava drogas, e isso foi surtando na cabeça dele. Essa é a história. Aí ele acabou se suicidando, como o Douglas disse, dentro de uma garagem, enfim. E a questão, por exemplo, aquela foto, ele estava acompanhando a Cruz Vermelha. Num raio de 200 metros ali, tinha uma cabana da Cruz Vermelha, tinham médicos, enfermeiras, tinham tudo isso. Né? O que ele não sabe, o que ele não sabia responder, e o que o livro deixa incógnita, é que ele fez a foto e ele não espantou o urubu. Ele entra em contradição. Eu ajudei, não ajudei. Ele começa a dizer isso. E o fotógrafo que estava com ele... num ato assim de
inveja boa, diz, pô, eu não fiz a foto, eu me mordo de inveja porque eu não fiz aquela foto. Né? A questão, do ponto de vista do fotógrafo, é outra, né? Enquanto o mundo discute se ele devia ter, não, se ele espantou ou não espantou. Mas a força da imagem, como disse o Douglas, gerou uma consciência nas pessoas, gerou todo um conflito, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença no nosso programa de Douglas Mansur. Eu que agradeço pela atenção e esperamos que todos nós tenhamos uma ética, né, que seja de servir para uma transformação da sociedade. E Keine Andrade. Obrigado, eu agradeço o convite e parabéns pelo programa. Foi um prazer ter vocês aqui no nosso programa. E o Imprensa e Debate de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.